A paz do Senhor Jesus a todos, um excelente dia. Eu quero deixar um trecho da palavra do Senhor, no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, verso 5 em diante, que nos diz a palavra do Senhor. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e o devorou. E o diabo e os que o enganavam foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriu-se o livro, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a palavra de Deus, é a verdade escrita para os nossos corações e esclarecimento da verdade. A Bíblia revela, a Bíblia nos mostra o futuro das nações, ou o futuro das pessoas sem Deus, sem Cristo. É verdade, nós lemos aqui que diz que de repente o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui já existia uma prisão para ali a besta, o falso profeta, que estava ali já preso e já estava sendo ali atormentado. Mas a Bíblia nos revela também que João revela aqui na palavra de Deus: eu vi um trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o mar. Fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para ele. A Bíblia diz ainda, revelando a palavra de Deus, dizendo assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Existe um registro diante de Deus. Tudo que o ser humano plantar,
tudo que o ser humano fazer estará sendo registrado diante de Deus. A Bíblia nos diz que abriram-se os livros. Neste momento, os livros vão ser abertos. E cada um, a Bíblia diz que vai ser julgado segundo as suas obras. Viu? Ninguém vai fugir do julgamento de Deus. Mas uma diferença é que existe outro livro diferente, que se chama o livro da vida. Esse livro da vida são aqueles que estão escritos no livro da vida, que não vai passar para o julgamento da condenação, que não vai receber a sentença de viver no lugar de tormento, como o lago de fogo, mas terá o seu nome escrito no livro da vida e será separado para um lugar reservado, um lugar de paz e tranquilidade, que é a mansão celestial. Mas a palavra de Deus nos revela aqui ainda dizendo: e deu um aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte, que vai viver eternamente. A Bíblia diz aqui no versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que Deus tenha compaixão e misericórdia dos que estão vivos ainda. Os que partiram hão de passar no julgamento de Deus. E o julgamento de Deus será sem misericórdia e sem compaixão. A misericórdia é hoje, a bondade de Deus é hoje. Na eternidade vai prevalecer a justiça e Deus julga retamente. E que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.